Oi pessoal, como sempre, começo o vídeo com o trajeto. Nesse momento aqui são 8 horas da manhã. Eu estou indo sentido a Confins, aeroporto de Confins, Belo Horizonte. E trajeto como todo trajeto quando a gente grava, né? Eu vou virar a câmera aqui, porque agora, nesse percurso aqui, eu estava tendo umas ideias, eu falei, eu preciso fazer um vídeo. Aí vamos fazer esse vídeo rapidinho aqui, pra gente conversar sobre o assunto. Espera aí que eu vou virar a câmera aqui, ó. Beleza, virei. Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tinindo? Lembra de dar o tinindo aí, né? O like, né? O joinha, tá? Como você entender. Se você achar interessante essa conversa que eu vou ter aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha, comenta. Comentário é importante. Assista as propagandas, porque isso tudo é o que mantém nós que aventuramos a fazer conteúdo, a nos manter fazendo. Então, eu fazendo esse trecho aqui, eu me lembrei, eu estou com 60 anos. Há 30 anos atrás, eu fazia um pouco esse trecho aqui em outras épocas, né? Então, 30 anos atrás, outra época. E eu me remeti àquela época e agora, as sensações daquela época e as sensações de agora. O que tinha de bom naquela época, de vantagem, e o que tem de bom agora. Porque a gente tem que procurar o lado bom de tudo. Vocês concordam comigo? A gente tem que procurar achar o lado bom de tudo. E esses conteúdos que eu tenho feito agora, né, no carro aqui dirigindo, ele me traz algumas situações, né? Então, eu dirijo desde os meus 14 anos, por incrível que pareça, né? Ou seja, eu aprendi a dirigir com 14 anos. E desde então, né, carro, estrada, para mim, é uma coisa normal. Muito embora eu pense que daqui 5 anos eu não quero mais dirigir, mas vou continuar usando o carro, por óbvio, né? E essas sensações é que são o que fazem a vida ter algum sentido. E a diferença das sensações, esse aqui é o grande lance, né? A gente pode pegar vários raciocínios. Então, há 30 anos ou 20 anos atrás, né? Então, no meu caso, quando eu tinha 30 anos até os 36, 38, 40, que eu fazia esse trecho aqui, tá? Mas que eu me lembro bem, né? Foi lá pelos meus 30 anos, em que a gente vai pensar várias situações. Então, o combustível era mais barato, a gente ganhava menos, mas tinha como também ter acesso a algumas coisas que hoje são um pouco mais difíceis, mas que pela minha idade também facilita um pouco. Então, é tudo compensado, né? Você que tem também a mesma faixa de idade que eu, um pouco mais, vai ter essa compensação. E por acaso, se houver alguém de 30 assistindo aí, eu não sei qual vai ser a conclusão que você leva da vida que você leva hoje, né? Porque os tempos mudaram, ficou tudo muito diferente. Então, eu me lembro que aos 30 anos, quando eu fazia esse trajeto aqui, né, e era uma coisa exploratória. Eu acho que a palavra certa é esta. Era exploratório, era muito alegre, porque quando... opa, eu passei na cancela aqui agora. Porque no pedágio. E porque quando você... vamos pegar a pessoa de 15, 16, 18 anos, ela ri à toa, concorda? Né? Então são pessoas que riem à toa, a gente ri à toa quando tem essa idade, tudo é divertido, né? É tudo muito engraçado. Outro dia eu vi um vídeo, muita gente deve ter visto, Radar né? fixo.
nas mídias, de umas meninas atrás no ônibus, acho que era no Rio de Janeiro, e elas estavam se divertindo lá no último banco, porque tinha uns pulos, então umas caíam em cima da outra e tal. Isto sim é a juventude, a palavra certa não é curtição, é a vibe, o que é gostoso dessa idade, né? Que você se diverte com tudo é muito divertido, porque você tem uma vida inteira pela frente, né? E quando falo uma vida inteira, nessa idade você nem percebe que você tem uma vida inteira pela frente, né? Mas você sabe que você é jovem e que o caminhão está amarrando aqui. O caminhão, por que você amarra, meu amigo? Você não é uma Ferrari que vai sair ultrapassando todo mundo. Gente, desculpa interromper. Então, é porque é muito engraçado. Tem caminhão que não se toca. Eu acho que o caminhão pensa que ele vai sair cortando todo mundo. Isso é falta de maturidade. Mas, enfim, quando você está muito jovem, tudo é muito engraçado, divertido, porque tudo é muita energia, né? Você vai amadurecendo ou envelhecendo, você vai encarando umas situações, né, compromissos que são bem mais intensos e são só para você mesmo, né? E você tem esse peso. Eu acho que a palavra certa não é peso, mas pode ser dito como peso, porque é um peso que te faz ficar um pouco mais, né, com a mola baixada, né? E enfim, né, quando nessa época que eu transitava por aqui, mesmo com todas as dificuldades inerentes daquela época, porém também as coisas eram mais baratas, e por aí vai, né? Mas eu tinha menos recurso. Eu vinha por motivos muito agradáveis, né? Quero encontrar pessoas e tal, e algumas situações muito legais, né? Qual a diferença de passar nesse mesmo trajeto, nesse mesmo local, hoje, 30 anos depois? É claro que eu faço sempre esse trajeto, mas hoje eu resolvi refletir sobre isso, né? É que hoje, digamos, os carros são mais confortáveis, mais seguros, né? Não tenho mais o aperto financeiro, ou tenho mais facilidade do que naquela época? Sim, tá? Mas a gente não consegue mais explorar aquele prazer do momento. Por mais que você fale, eu estou vivendo intensamente, é diferente, tá? A minha conversa com vocês aqui é pezinho no chão. Radar. Peraí. Esse é de 80. Quase que eu distraí aqui. Então, a minha conversa com vocês, se vocês perceberem, eu estou querendo pé no chão. Vamos pôr o pezinho no chão? Tá? Deixa eu colocar o ar aqui pro vidro aqui, para não aquecer o celular. Beleza, coloquei. E pezinho no chão, né? E qual a vantagem disso? É a gente poder se tocar das situações e ser feliz assim, tá? Então, eu não tenho aquela vibração mais quando eu passava aqui, que eu estava indo a algum lugar nos meus 30 anos, né? É diferente. Mas, né, eu tenho hoje compensações, a palavra certa. Eu tenho compensações, né? Então, não tenho mais aquela juventude, né, aquela vibração, né, aquela facilidade para tudo, né, no sentido de ficar muito bem com muito pouca coisa. Mas hoje eu tenho um pouco mais de recurso com compensações, né? Então, me lembro, naquela época que eu transitava aqui, eu tinha um Monza. Era um Monza. Era carro legal, não era novo, era um carro legal, né? Hoje, eu não estou exibindo nada não, gente, é só mesmo para
jogar para vocês as compensações. Então, tá, naquela época eu tinha uma vibração maior e tal, né? Radar de novo? Não, isso aqui é só leitura de coisa. E naquela época eu tinha a vibração da juventude, né? Beleza, ok, ótimo, mas, né, os carros eram com menos recursos, né, menos seguros e tal. Ah, tá. Ah, hoje eu não tenho aquela vibração, mas eu tenho uma curtição, né? E compensando, né? Hoje o carro que eu ando é muito mais seguro, muito mais confortável, muito mais gostoso de andar, né? Então, se naquela época eu andava num Monza 85, e isso foi lá em... O trânsito está piorando. Você ainda está no trajeto mais rápido. Agora você chegará às 10h04 da manhã. Oh, obrigado, moça. Você é muito gente boa. E aí, o que acontece? Hoje, né, então naquela época, né, era um Monza 85, legal, né, isso foi lá em 96, 2000, ou seja, um carro com mais de 10 anos de uso, né? Ah, não tenho mais aquela vibração, não tenho mais... Mas hoje eu estou num carro com 1 ano de uso, né, e um carro mega confortável, mega gostoso. Eu estou indo pegar um avião para ir para uma cidade que eu já morei, que eu gosto muito, que eu tenho muitas amizades, que é Florianópolis, né? Então, compensações, né? Então, não tenho aquela vibração mais? Não tenho, porque não tem. Ah, tem muita gente que fala, não, mas eu tenho, faz papel de palhaço. Vamos falar a verdade? Porque uma pessoa com 60 anos, 70, né, que seja 50, querer curtição de jovem, ou ter a energia de jovem, não cola, entendeu? Não dá, é forçação de barra, é forçação de barra. E aí fica uma coisa estranha. Ah, mas estranho, a gente é como a gente quer ser e tal, mais ou menos, tá? Tem um pezinho no chão aí que vai colocar a gente em contato com a realidade, né? Então, era essa reflexão que eu queria fazer, não sei se era isso, mas era mais ou menos isso, a diferença de uma vibração de uma certa idade para um outro tipo de vibração em outra idade, onde você raciocina sem ser snob, sem ser metido, sem ser babaca, né? Mas você analisa e fala assim, putz, tá legal agora. Dizer que agora é melhor do que antes, por um lado, né? Então, você ter menos aperto financeiro é legal. Você ter recursos é legal, tá? É muito bom, tá? Mas, naquela época, mesmo com aperto, mesmo com tudo, a vibração daquele momento da juventude é muito gostoso também, tá? E aqui vai uma reflexão, né? De repente alguém está assistindo aí que é jovem, passa o tempo, tá? Passa, tá? E rápido, muito rápido. E aí o grande lance é você vivenciar tudo com consciência, com paz. O grande lance é paz, ter paz, sabe? Conviver essas situações com paz. Muita paz, muito equilíbrio. Aí sim, legal, tá? Radar. Mas eu acho que aqui é de 100. Beleza. Eu acho, não sei. Mas eu tava em 80 também, não tem problema não. Tá, aí tá. Ah, mas você já tá com 60, 50, 60, 70 e já tá se sentindo um pouco mais velho, tá? Tem um lado bom. Tem um lado bom, tá? E detalhe, também vai passar rápido. Hoje o que eu tô me tocando é que tudo tá passando rápido. E que é melhor a gente investir em qualidade, em tranquilidade, sabe? E em equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Você pode ser equilibrado jovem, se você quiser, né? Embora teus hormônios estão borbulhando e você tende a fazer bobeiras, né? Como você também, na maturidade,
você pode buscar equilíbrio, tá? E passar a se sentir muito bem. Porque o grande lance é se sentir muito bem. Porém, consciente de que o tempo também está passando e de que é preciso semear alguma coisa legal. Então, se você está jovem, semeie uma maturidade mais leve, mais tranquila, com paz, com equilíbrio. E se você está maduro, como eu estou, projeta uma velhice avançada, mais leve, sabe, sem conflitos, sem intrigas. É possível muitas vezes? Muitas vezes não é possível, porque depende de outras pessoas. Principalmente quando você está em uma família conturbada, né? Mas aí você tem que projetar. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias sobre essa perturbação familiar, né? Ou de amizade ou de trabalho. Mas a gente precisa programar, a gente tem que decidir. Olha, eu não quero essa confusão. Não vou cortar agora porque é impossível cortar. Mas eu posso programar para que seja mais leve, né? De que eu consiga um amanhã mais suave. Tudo é plantio, gente. Tudo é plantio. Não é um plantio automático, não. É um plantio planejado. É um plantio planejado. Tudo com um traçado, tá? Mas o tempo passa, tá bom? A mensagem de hoje que eu queria passar era essa. O tempo passa e a gente precisa programar, idealizar um amanhã melhor. Não importa quanto tempo, 20 anos, 10 anos, às vezes 1 ano, 5 anos, a gente não sabe quanto tempo vai viver. Mas a gente tem que programar um amanhã melhor. Valeu? Acho que era essa a mensagem, eu não sei se eu consegui passar alguma coisa. Mas eu estou aqui me esforçando para buscar conversa com vocês em que possa servir para mim e para vocês, né? Porque a gente precisa dessa evolução, desse caminhar, né, mais leve. Eu tenho buscado um caminhar mais leve. Pode estar conturbado agora, e está, mas está bem menos conturbado se eu não tivesse me tocado antes. Tá? Então, eu me toquei antes de que eu precisava dar uma equilibrada, programar o amanhã. Esse amanhã ainda não está do jeito que eu quero, talvez não consiga 100% do jeito que eu quero, mas está muito próximo de chegar ao que eu quero, né? Que é tranquilidade, segurança, tá bom? Zona de verificação de velocidade. Gente, é isso aí, tá bom? Um abraço para vocês. Chegando no meu destino, vou ver se eu faço mais uns vídeos com a sensação de que eu vou ter lá, né? Porque eu vivi 12 anos em Florianópolis. Eu estou agora indo passear lá, como eu já vou algumas vezes, mas eu vou tentar passar para vocês as sensações, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Fui. Lembra de dar o tinino aí, tá? O joinha, tá? E comentar, compartilhar, assistir as propagandas, tá bom? Sempre quando você assistir alguma coisa no YouTube e que tiver uma propaganda, assiste, porque você está ajudando, né, a pessoa, né, que está gerando conteúdo, e também está fazendo com que o YouTube valorize o conteúdo dessa pessoa, tá? E aí vai passar para mais pessoas para a gente atingir mais e mais pessoas que possam ser beneficiadas ou ajudadas de alguma forma, tá bom? Falou, gente, um abraço.